Voltamos e hoje o Dualidade está falando sobre o tema sofrimento e direitos humanos. Estamos conversando com Carla Rocha Pavão, que é jornalista formada pela Faculdade de Comunicação Social da Casper Líbero, é membro do SEJUS e da Abre Paz, que é a Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura da Paz. Nós vamos fazer uma perguntinha aqui que veio de um telespectador, pode ser? Claro, por favor. Vamos lá, é da Jusilene Barbosa, de João Pessoa, Paraíba. Por que, mesmo com a lei do progresso, algumas culturas no mundo permitem que mulheres pereçam com punições extremamente cruéis ou com privações e mutilações? Por que a cultura fica à frente dos direitos humanos, Carla? É importante nós vermos qual é a cultura que estamos falando. Nesse caso, nós devemos lembrar, primeiramente, que Jesus sempre enalteceu as mulheres e que Kardec, em toda a sua obra, sempre colocou as mulheres em condição de igualdade. Mas nós vivemos com reminiscências de vários grupos no mundo. Quando a gente lê O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, que é uma obra de antropologia espiritual, nós entendemos que algumas civilizações estão em diferentes estágios ainda espirituais e por isso que ainda existe tudo isso. Paralelamente, nós devemos entender o seguinte, que da mesma forma que o racismo, o machismo ainda está muito arraigado na nossa civilização. Ou seja, a questão da discriminação e dos preconceitos, ela surge e ela demora séculos para ser transformada. Então, assim, existe a lei do progresso, que está no livro dos Espíritos, e é importante que se fale dela, mas nós temos diferentes estágios espirituais na Terra. Então, vou dar um exemplo muito breve de uma pesquisa que foi feita por um psicólogo chamado Sherif, que é um psicólogo turco refugiado nos Estados Unidos, com crianças. Ele pegou crianças de 2 grupos, de 11 e 12 anos, colocou num acampamento e deixou os grupos vivendo isoladamente entre si de forma solidária. Então, eles viviam em harmonia. De repente, ele apresentou os grupos, começou a diminuir a comida, as condições e pôs os grupos para competirem entre si. O que aconteceu? Essa experiência é chamada Gruta dos Ladrões. Então, o que aconteceu? Um grupo começou a roubar o outro, porque eles estavam em condição de privação e fazer uma série de coisas durante a noite com outro grupo para vencer a competição. Quando nós estamos num mundo de competição dessa forma, o que o chefe foi lá e provou? Ele provou o seguinte, que quando nós estamos num mundo em que nós somos privados muitas vezes das coisas e que existe essa competição, acabam surgindo contextos de discriminação e de preconceito muito fortes. Esta foi a teoria dele, desse psicólogo. Então vamos trazer isso para a nossa relação aqui com o Espiritismo. O que acontece? Muitas vezes, no mundo inteiro, nós estamos vivendo essas questões sociais importantes, dessas questões políticas, dessas questões econômicas muito importantes. Então, quando nós começamos a competir entre nós passamos aqui a competir com os nossos irmãos de outros países, nós passamos a competir com as pessoas do outro mundo e esquecemos que somos uma grande família humana, que existe a solidariedade, que somos colaborativos. Muitas vezes nós vamos favorecendo essas situações discriminatórias, nós vamos favorecendo o preconceito. E aí parece que a lei do progresso não existe, mas a lei do progresso ela é inexorável. Ela existe e ela está transformando. E associado, quando nós vemos as condições espirituais de cada civilização, e não estamos fazendo aqui, não estamos dizendo que ninguém é superior ou inferior ao outro, pelo amor de Deus, mas estamos dizendo que as pessoas reencarnam em diferentes condições espirituais, nós passamos a entender que tudo isso faz parte deste momento que nós estamos vivendo e é importante, senão nós não estaríamos falando aqui da igualdade da mulher e da igualdade que nós temos direito das minorias em geral, porque ninguém nasceu melhor que o outro. Deus não criaria ninguém privilegiado. Desde quando existem esses direitos humanos, Carla? Foi alguma coisa criada por ONU, por político? Como é que foi isso? Então, temos a Declaração dos Direitos Humanos, né, que se não me engano é de 1948, mas se a gente olha a obra do Livro dos Espíritos, sem querermos ser
presunçosos e donos da verdade, ali já tem uma declaração de direitos humanos, porque ali a gente fala de lei de trabalho, que não se pode escravizar o outro, fala de lei de sociedade, fala de igualdade da mulher, e por aí vai, a gente fala de direitos humanos, é um tratado dos direitos humanos. Agora, antes disso, quem que veio nos trazer os direitos humanos? Jesus. Jesus era um humanista, não, ele pega a mulher que vai ser apedrejada e traz as pessoas para a realidade da consciência para que não o façam. Ele fala que Maria de Magdala amou demais e era uma mulher que estava ao lado dele, o ladrão na cruz, você estará ao meu lado, aquele que estava num conceito mais de bem. Então, assim, ele pega o publicano, conversa com o publicano, o fariseu, ele diz, olha, vocês não são cegos. Vocês se fazem de cegos, mas vocês não são cegos. E ele critica aquela sociedade, critica Roma, critica o imperialismo. Então, aquilo é uma forma de direitos humanos. Jesus já estava dizendo. Então, os direitos humanos... na verdade, sempre existiu. Nasce com a humanidade. A partir do momento que nós somos criados, que nós estamos aqui, que nós estamos aqui na condição de espíritos encarnados, nós temos direitos humanos. Quando... nos dias de hoje se diz que isso, se nega isso, nós estamos negando a nossa humanidade. E os direitos humanos dá realmente lugares e condições específicas para um e para outro, para bandido, para aquele que fez coisa errada ou não? Olha, os direitos humanos defendem a vida. O que acontece é que quando a sociedade não faz a sua autocrítica de por que existe tanta desigualdade social no mundo, automaticamente ela passa a pegar um grupo, como na Gruta dos Ladrões, Sim. pegar um grupo e querer exterminar, como se ele fosse a causa de todos os problemas. Todos nós, em algum grau, temos as nossas pequenas corrupções, muitas vezes e as nossas pequenas mazelas, muitas vezes a gente rouba a alegria do outro, né? Rouba a confiança. Rouba a confiança. Então, assim, ninguém é perfeito. Nós sabemos que não estaríamos num planeta de expiação e prova se fôssemos perfeitos. O que se convenciona hoje é pegar determinados grupos e discriminar e dizer que aquelas pessoas não têm nenhum direito e estão em exclusão. E fazem dessas pessoas presos em várias situações, inclusive em contextos mais específicos, e acabam dizendo que aquelas pessoas são o mal da sociedade. Mas a sociedade convive com aquele mal porque ela também construiu aquele mal. Então, quando nós não entendemos a responsabilidade solidária que nós temos em tudo isso, nós passamos a acusar alguns grupos e nos sentirmos melhores. É um contexto intergrupal onde nós passamos a defender o nosso como se fosse de privilégio, se fosse melhor, é que nem grupo de WhatsApp, para dar uma explicação mais singela. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, que passa a ser o melhor do mundo, e de repente o outro tem outro grupo de WhatsApp e a gente fala, mas o grupo dele não é tão bom, não é assim. Por quê? Isso também é uma vertente da psicologia, que a psicologia social estuda. Então, aí nós passamos a competir com os grupos e passamos a não entender aquela outra pessoa. Só que a sociedade criou a desigualdade social. Muitas vezes, se a pessoa está em estado de exclusão e acaba praticando algum delito, ela muitas vezes não tem opção. Não tem muitas vezes opção. Então, assim, nós temos que entender caso a caso o que é e nunca favorecer a pena de morte. Isso é muito claro na codificação. Mesmo por causa da energia planetária, entendeu? A parte espiritual e tudo. Nós não defendemos, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Independente do que seja. E aquele que fez isso numa situação de crime, ele vai ser punido. Eu, por exemplo, fui vítima de um tiro. Eu tomei já um tiro na minha história. Numa situação dessa, mas continuo defendendo, sim, que as pessoas têm que ter julgamentos justos em todos os contextos, em todos. Tem que ter julgamentos justos, adequados e sim, os direitos humanos devem ser preservados. Que nem as pessoas que têm os filhos, as filhas, né, estupradas. Ou então assassinados, né, com um tiro na cabeça por conta de um celular, como a gente até fez uma entrevista na Dualidade com uma mãe que passou por isso. E aí, como é que fica essa justiça até no lado do coração, do sentimento, em relação à vítima familiar, né, as pessoas que perderam o ser amado, e essa pessoa aí que está à frente a direitos humanos, que
às vezes a nossa condição até espiritual, Carla, não consegue aceitar? Primeiramente, nós vamos lembrar que grande parte dos casos de estupro acontecem dentro de casa, por tios, pais, enfim, pelos próprios membros, vizinhos, primos. Então, assim, a primeira questão é olhar essa situação dentro do lar, porque muitas vezes a pessoa que passa isso dentro do lar, a própria mãe, às vezes não tem coragem de denunciar. Nós sabemos que isso é uma realidade muito cruel, e muitas vezes nós pegamos justamente o caso da rua e não olhamos dentro do nosso ambiente o que está acontecendo. Aí, a segunda questão que você me colocou é violência. Eu não posso falar, não sou porta-voz de todos aqueles que sofrem por violência, mas eu posso falar por mim, como eu disse, já tomei um tiro. Então, perto do coração. Então, o que acontece? O primeiro sentimento é de indignação, porque não pelo bem material, mas pela violência sofrida. Agora, transformar essa energia em algo que a gente possa trabalhar, essa vibração, essa sintonia, em algo que a gente possa ter um aprendizado e passar a trabalhar em favor da humanidade, ele nos impede de ficarmos com sentimentos de medo, com sentimentos amargos, com questões psicológicas que também são, e também espirituais, que não seriam produtivas. Então, entender aquele contexto e trabalhar com aquilo que é possível naquela realidade. Porque, não assim, ir além do nosso limite também. Porque assim, nós crucificamos Jesus, né? Imagina se Jesus estivesse até hoje com raiva de nós, né? Se ele ficasse com raiva de nós. Ele nem teve esse sentimento muito possível, mas imagina se ele falasse, não, crucificaram, agora eu tô com raiva deles o resto da eternidade, né? Então, assim, nós temos que desatar esses nós. Claro que nós entendemos perfeitamente que para uma mãe que perde um filho numa situação de violência, isso é uma dor que eu não consigo mensurar porque não passei por isso. Mas, assim, é uma dor que tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida amorosamente, mas nós temos que olhar tudo isso num contexto macro, num contexto de sociedade e não pessoal. Carla, querida, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui. Já te convidamos para um próximo Dualidade. Foi um carinho, assim, uma energia tão boa que você transmitiu para a gente gente quer que você receba de volta toda essa gratidão, todo esse amor que você passou para tanta gente aí. Puxa, meu amor, meu respeito profundo para você, Celina, todo mundo aqui da TV Mundo Maior. Eu queria dizer que foi uma alegria imensa e que nós estamos juntos nessa construção coletiva. Muito obrigada e que Jesus nos ampare e ilumine sempre. E você também participe conosco. Nós agradecemos também a sua companhia, agradecemos você estar ligadinho aí com a gente, a sua paciência e tudo. Você querendo escrever, mandar sugestões, tirar dúvidas, dualidade@feal.com.br. Quer assistir esse e outros programas? TV Mundo Maior /dualidade. É o site lá, dualidade.com.br. E para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Eu agradeço mais uma vez e espero você no próximo Dualidade. Até lá. Dualidade, com Celina Sobral.